Olá, um bom dia para vocês nessa nossa reta final para o concurso do MP-DFT. Faltam poucos dias, é aquele momento de vocês terem uma dedicação final a respeito dos estudos, porque a prova é logo ali, dia 14 de dezembro. E o GRAN está com vocês nessa preparação para o concurso de membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Sou a professora Karina Rocha, professora de Direito da Criança e do Adolescente aqui no GRAN. Também exerço o cargo de promotora de justiça há mais de 20 anos no MP-DFT. Posso garantir que é um excelente investimento nos estudos e profissional, porque é uma excelente carreira. Vamos iniciar então a nossa aula de hoje, reta final, Direito da Criança e do Adolescente, para esse concurso tão esperado. E vamos então para o material. Aqui, gente, é bom a gente fazer uma breve revisão, já que estamos falando em reta final. Então, é aquele detalhezinho que é necessário para poder fazer a diferença nos estudos. Quando estamos falando em direito da criança e do adolescente, vou dividir, então, esse slide aqui em 3 partes. Eu tenho que pensar na parte protetiva, e essa parte protetiva eu estou falando dos direitos fundamentais. Estou falando, dentre eles, o direito à convivência familiar e comunitária, onde decorrerá a colocação em família substituta nas suas 3 modalidades, guarda, tutela e adoção. Chamo a atenção para vocês quanto à necessidade de um aprofundamento em relação à adoção e à guarda. Em face da existência de situações de risco ou vulnerabilidade prevista lá no artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, decorrerá, se assim o for, a aplicação de medidas de proteção e aqui com asterisco para a medida de proteção referente ao acolhimento institucional ou familiar. Se estou falando de medida de proteção, estou falando na atuação do Conselho Tutelar, órgão importantíssimo dentro da doutrina da proteção integral e que aqui redunda, então, toda a nossa análise sobre a atuação protetiva. O nosso segunda parte diz respeito à atuação infracional, aos estudos que vocês devem ter em relação à prática de ato infracional, que, neste caso, está restrito aos adolescentes. Por quê? Adolescente que pratica ato infracional, a ele poderá ser aplicada uma remissão e assim vocês devem saber que temos a remissão pré-processual ou ministerial e a remissão judicial. Feita essa distinção, sabemos que, se não fez o arquivamento, o Ministério Público não promoveu o arquivamento, não aplicou a remissão, e então nasce aqui a necessidade da representação e, por isso, a necessidade de vocês conhecerem todo o iter procedimental para a apuração da responsabilidade pela prática de ato infracional. Se estamos falando em adolescente que praticou ato infracional e ali houve uma sentença de procedência à representação socioeducativa, teremos, portanto, as medidas socioeducativas, seja no meio aberto ou no meio fechado, tá certo? E importante ainda, gente, medidas socioeducativas, devemos saber execução de medida socioeducativa e prescrição de medida socioeducativa. Terceira parte aqui da nossa breve revisão, estou falando dos crimes contra criança e adolescente, notadamente aqueles que acontecem no âmbito doméstico e familiar. Portanto, a lei Henri Borel. É claro que a lei do Sistema de Garantias de Direito vai nos dar todo o substrato normativo para todos os crimes envolvendo violência contra criança e adolescente, e a lei Henri Borel, ela já é mais restrita porque ela está no âmbito doméstico e familiar. Ela é, digamos, o lado B da Lei Maria da Penha, né? Costumo falar isso de uma forma muito
informal, mas é porque a lógica do sistema de proteção à vulnerabilidade, a aplicação, inclusive, do princípio da precaução e a aplicação de medidas protetivas de urgência também tem similaridade com a Lei Maria da Penha. Sob essa perspectiva, importante vocês fazerem a revisão sobre competência, principalmente porque temos o tema de repercussão geral 1186. Claro que aqui vou colocar vários asterísticos porque entendo que cabe uma ponderação, notadamente pela resolução do TJDF de julho de 2024, disciplinando sobre competência, e já que estamos falando sobre um concurso para o MPDFT. Então, é necessário ter conhecimento do que a portaria disciplina a respeito sobre competência. Também temos um olhar necessário a respeito da aplicabilidade ou não da Lei 9.099, quando estamos falando em crimes contra criança e adolescente. Em relação a esses 3 pontos, digamos, a essas 3 áreas do direito da criança e do adolescente, nós temos como base a doutrina da proteção integral, para que ramifica essas 3 áreas de atuação no direito da criança e do adolescente. A proteção integral, importante vocês terem conhecimento sobre os princípios da prioridade absoluta, sobre o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e o princípio da municipalização. Fazendo, então, portanto, um contraposto aqui com a doutrina da situação irregular. Voltando aqui para mim, então, fizemos uma breve revisão, trazendo os 3 pontos de atenção que vocês devem ter para esse estudo, para esses momentos finais envolvendo o direito da criança e do adolescente. Aqui, destaquei pontos que vocês necessitam, talvez, fazer um aprofundamento ou até mesmo uma breve revisão, já que foi um en passant a respeito da temática. Vamos então voltar para o material e com isso destaco, pensando na atuação de um membro do MPDFT, e já que estamos falando de banca própria, é necessário sim saber quais são os pontos focais para o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Deixo para vocês aqui destacado: primeira infância, direito à educação, direito à convivência familiar e comunitária, entrega legal, destituição do poder familiar e adoção, multiparentalidade, gente, estudem multiparentalidade e a sua distinção para a adoção, acolhimento, atribuição do Conselho Tutelar, tanto no que diz respeito às atribuições previstas no Estatuto, quanto à Resolução 231 de 2022. Porque, alinhada essa Resolução 231 do CONANDA, nós temos recomendação da Corregedoria Nacional de 2025 sobre a atuação do Conselho Tutelar. Ato infracional, medida socioeducativa, crimes no ECA e crimes em contexto de violência doméstica contra crianças ou adolescentes. Pois bem, então vamos iniciar aqui essa aula de revisão, pensando na reta final, onde nós vamos resolver questões e, alinhada a resolução destas questões, nós vamos aproveitar e fazer uma breve revisão sobre a temática. Então, questão 1. Diante da disciplina da entrega voluntária, ou também chamada entrega legal, do filho em adoção, por parte da genitora, estabelecida pelo ECA e pela Resolução 485/2023, que trata do adequado atendimento no âmbito do Poder Judiciário de gestante ou parturiente, que manifeste desejo de entregar o filho para adoção e proteção integral da criança, assinale a afirmativa correta. Está me falando aqui em a entrega voluntária ou entrega legal, está também me falando sobre a adoção como a consequência desse desejo, dessa manifestação de entregar o filho para adoção.
Então, é necessário que a gente tenha uma compreensão sobre o consentimento. O que o ECA prevê a respeito do consentimento, tratando tanto da entrega legal quanto da adoção, já que o consentimento está inserido no capítulo destinado ao procedimento da colocação em família substituta. E já falei aqui para vocês que a colocação em família substituta abrange guarda, tutela e adoção. E a adoção, gente, temos tanto a adoção nacional quanto a internacional, mas coloco um asterisco aqui para a entrega legal ou entrega voluntária, que é também uma adoção. Pois bem, na hipótese de concordância dos pais, o juiz, aqui o artigo 166, parágrafo 1º, vai me dizer que o juiz necessita designar uma audiência onde deve estar presente o Ministério Público, as partes, o advogado ou defensor público, para verificar a sua concordância com a adoção. E ainda diz que, na sequência, diante da concordância, vai declarar a extinção do poder familiar. Importante entender que, neste momento onde se expressa o consentimento, quem assim se manifestou deve ter sido, de forma previamente orientado e esclarecido pela equipe interprofissional do juízo acerca dessa decisão tomada no que tange à adoção e entrega legal sobre a irrevogabilidade da medida. Ainda diz que o consentimento prestado por escrito só terá validade se ratificado nessa audiência do parágrafo 1º. E também diz que o consentimento somente terá valor se for dado após o nascimento da criança. Então, volta aqui para mim. Sabemos que a entrega legal pode ser feita, a manifestação pode ser antes ou após o nascimento da criança. Mas se for antes do nascimento, essa parturiente passará por uma análise, por um atendimento pela equipe interprofissional do juízo, porém, a validade desse consentimento, dessa manifestação de vontade, estará condicionada à presença perante o juiz, o Ministério Público e a defesa, dizendo que sim, deseja entregar o filho para adoção. Pois bem, voltando então aqui para o material, temos que alinear a promessa ou efetivação de entrega de filho mediante pago ou recompensa constitui infração administrativa passível de multa. Falso. Deixo para vocês aqui já, inclusive, o artigo referente ao crime que corresponde à promessa ou à efetivação da entrega de filho. B. A entrega irregular de filho em adoção é causa legal de perda da guarda. Não, gente, é causa legal de perda do poder familiar. Deixo também anotado os artigos correlatos à questão, para que vocês possam identificar em que ponto encontra-se incorreta essa linha. A linha C, o consentimento com a entrega do filho em adoção somente terá valor se for dado pela genitora durante a gravidez. Isso já é incorreto porque pode ser tanto antes quanto após o nascimento. E outro erro, logo após o nascimento, perante o conselho tutelar. Não, em ambos os casos, tanto antes quanto após, essa genitora ou essa mãe deverá ser encaminhada à vara da infância e da juventude. Na hipótese de desistência pelos genitores da entrega da criança após o nascimento, manifestada em audiência ou perante a equipe interprofissional, a criança será mantida com os genitores e será determinado pela Justiça, pela vara da infância, seu acompanhamento pelo prazo de 180 dias. Esta é a linha correta e deixo para vocês aqui o artigo correlato a essa afirmação. E a linha E, logo após a genitora ser orientada pela equipe interprofissional e verificada que a entrega do filho em adoção é consciente e voluntária, será decretada a destituição do poder familiar, no caso, o poder familiar materno, pela autoridade judiciária, inserindo-se em 15 dias a criança em família substituta adotiva ouvido o Ministério Público. Importante, gente, é que somente haverá a decretação do poder familiar, da destituição do poder familiar, segundo o artigo 166, parágrafo 1º,
após a realização da audiência que expliquei no slide anterior, e não da forma como está colocada na linha, em que acontecerá após a orientação pela equipe técnica. Questão número 2. Vamos verificar qual está incorreta. Essa temática que envolve o direito à educação, destaco para vocês, e aqui volta comigo para mim, direito à educação está dentre um dos direitos fundamentais da criança e do adolescente previsto lá no ECA, mas é de extrema importância para você que está estudando para o MPDFT, porque temos promotoria especializada na temática da infância. E, notadamente, tendo uma promotoria especializada, ou seja, não está inserida dentro de uma outra promotoria, atribuição com outra promotoria, significa que existe um olhar específico, mais detalhado, acerca da importância desse direito fundamental. Então, vamos para o material. Sobre o direito da criança e do adolescente, deixo aqui para vocês, para a gente fazer uma breve revisão, a questão da competência. Sabemos que, quando se tratar de ensino fundamental e educação infantil, caberá ao município atuar. Contudo, se for ensino fundamental e ensino médio, estará acerca da atribuição da competência dos estados. Isso é o que está previsto na Constituição Federal e reforço a partir do que está previsto no artigo 11 da Lei de Diretrizes e Bases, onde diz que os municípios estão incumbidos de oferecer educação infantil, e aqui entra creches e pré-escolas, e com prioridade o ensino fundamental. Ou seja, a primeira dedicação do município é para a educação infantil. Uma vez tendo atendido ou seja, exaurido a sua atuação sobre a educação infantil, é que então ele caminha para o ensino fundamental, onde ele divide a atribuição com os estados. O artigo 4º da Lei de Diretrizes e Bases vai então nos pormenorizar acerca do direito à educação, onde coloca a educação básica de 4 a 17 anos de idade, dividindo em pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. E coloco aqui para vocês, e onde entram as crianças de 0 a 3 anos? Elas estão inseridas em qual parte? E mais, é dever do Estado efetivar esse direito mediante a garantia, no caso, para as crianças de 0 a 3 anos? É quando, então, trago o tema 548, que vem de um recurso extraordinário 1008-166 de Santa Catarina e que tem como conclusão a autoaplicabilidade do inciso 4 do artigo 208 da Constituição Federal. E foram levantadas, portanto, nesse tema, 3 teses. Primeiro, a educação básica em todas as suas fases, educação infantil, fundamental e ensino médio, constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens. E mais, tem eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. E o que nós devemos compreender como educação infantil? Por educação infantil, compreende-se creche, ou seja, aqui está exatamente a resposta para a minha pergunta, de 0 a 3 anos, e pré-escola. Então, gente, veja que pela LDB, a educação básica começa com pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Porém, o Supremo, ao analisar o artigo 208, inciso 4, insere a educação infantil nas suas duas modalidades, creche e pré-escola, dentro da educação básica, significando dizer que o poder público deve oferecer e pode ser cobrado individualmente vagas em creche. Tudo bem? Então, obrigatoriedade de fornecimento de educação a crianças de 0 a 17 anos. Feito esse breve apanhado, vamos para as questões das alternativas dessa questão 2. A educação básica representa prerrogativa constitucional de todos, em especial das crianças, o que impõe ao poder público municipal o dever de providenciar educação infantil suficiente com prioridade para a população mais vulnerável. Correto. B. O STF, no julgamento do tema 548, fixou tese de repercussão geral
estabelecendo que a educação básica, em todas as suas etapas, é um direito fundamental de crianças jovens. Correto. Volta aqui para mim. Importante a gente deixar muito claro. A questão, vocês vão precisar analisar o comando, porque a LDB ainda continua com a redação, como destaquei para vocês. E o STF trouxe uma análise mais abrangente do que devemos interpretar quanto à educação infantil no que tange ao dever do Estado de oferecer, mediante garantia, esse direito. Tá certo? Então, fiquem atentos se está se referindo à LDB ou se está se referindo ao tema 548. Voltando. C. Constatada a insuficiência de vagas em creches e pré-escolas em determinado município, o representante do MP ajuiza uma ACP em face do município, exigindo a matrícula de todas as crianças em lista de espera, seja em estabelecimentos públicos, seja na ausência destes em instituições particulares custeadas pelo poder público municipal. Correto. D. Embora a educação infantil seja um direito subjetivo da criança, não compete ao Poder Judiciário nem ao MP interferir diretamente na gestão pública para a acomodação de crianças em creches e pré-escolas sob pena de violação aos princípios da separação dos poderes, e esta é a alternativa incorreta. Inclusive aqui acrescento porque era a matéria de defesa quando da discussão desse tema 548, a questão do princípio da reserva do possível. Então, não há que se alegar nem reserva do possível, nem separação dos poderes quando estamos falando em materialização do direito subjetivo à educação infantil. A linha E, para avançarmos, o direito à educação é fundamental e indisponível. Diante da garantia constitucional de igualdade de acesso às escolas, o poder público não pode alegar insuficiência de estabelecimentos para eximir-se de sua responsabilidade. E alternativa correta. Questão 3, vamos lá. A Resolução 231 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, ou seja, CONANDA, traz alterações ao processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar. Gente, se estamos falando em Conselho Tutelar, eu tenho que unir a leitura do que está previsto no ECA, ali artigo 136, que vai dispor sobre as atribuições deste órgão. Tenho que também utilizar da Resolução 231 do CONANDA e, no caso, para membros, para aqueles que estão fazendo concurso para Ministério Público, da recomendação da Corregedoria Nacional, que foi editada agora em 2025. Devem unir os estudos nesses 3 dispositivos para poder ter a compreensão para que vocês possam responder de forma segura uma questão envolvendo o Conselho Tutelar. E nesse caso, ele está querendo saber a alternativa incorreta. Vamos só fazer uma breve revisão sobre Conselho Tutelar? Suas decisões têm eficácia plena e são passíveis de execução imediata, lembrando que é um órgão que integra a administração pública municipal e que é dotado de autonomia. Significa que as suas decisões tomadas em colegiados só podem ser revisadas mediante o Poder Judiciário, como está previsto no artigo 137 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Importante isso, gente. Quando estamos falando em decisões colegiadas tomadas pelo Conselho Tutelar, em caso de descumprimento que não seja após a decisão judicial, ou seja, antes de ser levado à revisão pelo Poder Judiciário, pode vir a configurar o crime previsto no 236 do ECA, assim como a infração administrativa prevista no 249 também do ECA. A lei municipal e aqui distrital vai dispor sobre local, dia, horário, funcionamento e remuneração. E aqui eu faço a diferença entre Conselho Tutelar e Conselho de Direitos. Dentre várias diferenças, como a questão da sua participação, no Conselho de Direitos nós temos uma participação paritária entre governo e sociedade civil, e no Conselho Tutelar nós temos uma eleição dos conselheiros pela sociedade civil. Os conselheiros
os conselheiros tutelares, eles serão remunerados e já os integrantes do Conselho de Direito não recebem remuneração. Então, essa é uma diferença que vale a pena deixar aqui destacado para vocês. Também faço uma breve revisão sobre a natureza colegiada, como é que está composto. Mais importante, no momento da inscrição, requisitos para ser conselheiro, é necessário olhar para o artigo 133, para a resolução do CONANDA e ainda a lei municipal poderá acrescer outros requisitos. Mas o que nós temos? 133, idoneidade moral, idade superior a 21 anos e residir no município ou na região administrativa. Tá certo? E ainda, o que a resolução do CONANDA nos coloca no seu artigo 12? Ter comprovada experiência na promoção, proteção ou defesa dos direitos da criança e do adolescente em entidades registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no caso aqui, na CDCA, no caso do Distrito Federal. Comprovação de, no mínimo, conclusão do ensino médio, no mínimo, gente, isso por determinação do CONANDA. No caso, não aplica-se a súmula 266 do STJ, porque não estamos falando em concurso público, e sim num processo eletivo, onde a população ela é chamada a participar dessa eleição, chamada, não é obrigatória, é uma eleição que não é obrigatória. Tá certo? E o inciso 3, aplicação de prova de conhecimento sobre o direito da criança e do adolescente de caráter eliminatório. Ou seja, a lei municipal pode dispor sobre outros? Pode, mas ela não pode excluir essas exigências presentes na resolução do CONANDA, nem no artigo 133 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E o que nós ainda temos no ECA? O artigo 134 nos diz sobre cobertura previdenciária, férias acrescidas de 1/3, licença maternidade e paternidade e gratificação natalina. Um olhar importante, questão sobre impedimento ou suspeição. O artigo 140 vai nos trazer impedimento ou suspeição para atuar no Conselho Tutelar, e aqui está relacionado, e o ECA nos fala de forma nominal. Marido e mulher, ascendente e descendente, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados durante o cunhadio, ou seja, se acontecer uma separação, um divórcio, esse impedimento deixa de estar presente. Tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado. E ainda nos traz no parágrafo único esse impedimento ou suspeição se ali na vara da infância e da juventude, em exercício na comarca, tiver relação com o juiz ou promotor de justiça. Importante, gente, o ECA fala expressamente vara da infância e da juventude. E se for uma vara de família? Pode ser conselho tutelar nessa mesma região, nesse município, nessa região administrativa, se for uma vara de família, uma vara criminal, uma vara especializada de violência doméstica e familiar contra criança e adolescente, pode, porque o ECA fala nominalmente vara da infância e da juventude. E aqui vamos voltando para o material, resolução 231, artigo 42, onde traz outras situações envolvendo impedimento ou suspeição. Mas aqui não é para atuar no conselho, e sim para atuar no caso concreto, na situação concreta. E deixo então nominado para vocês, quando envolver cônjuge, companheiro ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, amigo íntimo ou inimigo capital, algum dos interessados for credor ou devedor do membro do conselho, mas também de seu cônjuge, companheiro ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive. Ou se tiver, de alguma forma, interesse na solução do caso concreto, que se torna, portanto, uma causa de suspeição. Então, vamos resolver essa questão a partir desse breve apanhado envolvendo tanto a resolução 231 quanto a resolução do CONANDA 231, quanto as atribuições presentes no Estatuto. A linha A, a Lei Orçamentária Municipal ou Distrital deverá estabelecer preferencialmente
dotação específica para o funcionamento dos conselhos tutelares, devendo ser consideradas despesas referentes a computadores equipados com aplicativos de navegação na rede mundial de computadores em número suficiente. Pode parecer que essa linha está incorreta em razão da miudeza em que se colocou a respeito da estrutura mínima necessária para o funcionamento do Conselho Tutelar. Porém, é o que está presente exatamente no artigo 4º da Resolução 231 de 2022 do CONANDA. Toda propaganda eleitoral da campanha para a eleição do Conselho Tutelar será realizada de forma individual, correto? Por cada candidato, havendo a possibilidade de constituição de chapas. Incorreto, gente. E aqui então está a resposta da nossa questão. Está incorreto porque não é possível constituir chapa e por isso que a campanha deverá ser individual. Há uma grande preocupação tanto dos conselhos de direitos, do Ministério Público, para que se evite qualquer forma de abuso político, religioso, econômico envolvendo as eleições do Conselho Tutelar. E essa é a razão da vedação da constituição de chapas. Vamos avançar para poder enfrentar? Para assegurar a equipe de acesso, caberá aos municípios e ao DF criar e manter conselhos tutelares, observada a proporção mínima de um conselho para cada 100 mil habitantes. E é exatamente o que eu coloquei para vocês aqui, o regramento do que está presente nessa linha que eu acabo de ler, e é por determinação do que está previsto no artigo 25, parágrafo 1º da Resolução 231. A linha D, entre os requisitos adicionais para a candidatura a membro do Conselho Tutelar a serem exigidos pela legislação local, deve ser considerada a comprovação de, no mínimo, a conclusão de ensino médio, artigo 12, parágrafo 2º, inciso 2 da Resolução 231 de 2022. Como já expliquei para vocês, os requisitos estão previstos no ECA, estão previstos na resolução e a lei municipal poderá acrescer outros requisitos, mas esses previstos nos dispositivos mencionados devem constar da lei municipal. E a linha E, o processo de escolha para o Conselho Tutelar ocorrerá com, no mínimo, 10 pretendentes devidamente habilitados, podendo ser suspenso o processo de escolha e reaberto o prazo de inscrição de novas candidaturas, caso o número de pretendentes seja menor que 10, e a literalidade do artigo 13, parágrafo 1º da Resolução 231 de 2022. Voltando aqui para mim, veja, gente, que estamos num caminhar, né, de resolução de questões dentro da perspectiva que mencionei para vocês de temas importantes, tentando trazer aqui miudezas que estão presentes ali nos dispositivos normativos para que façam a diferença nos estudos de vocês. Então, quando falamos em Conselho Tutelar, é necessário um conhecimento do que está previsto no ECA, mas também alinhar esse conhecimento ao que está previsto na Resolução 231 de 2022, já que traz dispõe sobre o funcionamento e sobre o processo de escolha para membro do Conselho Tutelar. Vamos então para o material, questão número 4. A Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, a Lei Henri Borel, 14.344 de 2022, e a Lei do Sistema de Garantias de Direitos, ou também chamada de Lei de Escuta Protegida, 13.431 de 2017, prevêem a adoção de medidas protetivas, procedimentos policiais e legais e de assistência médica e social no âmbito da violência contra a mulher e contra crianças e adolescentes. A respeito desses importantes dispositivos, assinale a alternativa correta. Importantíssima essa questão, porque trouxe para vocês 3 normativos. Um envolvendo a Maria da Penha, e com isso consegue conectar, articular temáticas que estão distribuídas no edital
para membro do MPDFT, tanto na parte criminal, quanto então aqui com a temática da infância e da juventude, porque envolve a Lei Henri Borel e a Lei do Sistema de Garantias de Direito. Apostem em questões com essa perspectiva, muito semelhante ao que foi o concurso para o MP do Rio de Janeiro, onde a questão não trazia um conhecimento espaço, não exigia de vocês uma resposta esparsa acerca do conhecimento ali que estava sendo proposto no comando da questão, mas sim uma articulação entre as temáticas. A linha A. O delito de omissão de comunicação à autoridade da prática de violência contra criança ou adolescente, previsto no artigo 26 da Lei 14.344, de 2022, portanto, estou falando da Lei Henri Borel, terá a pena aplicada no dobro se da omissão resulta lesão corporal grave e no triplo se resulta morte. Antes da gente enfrentar todas as alíneas, vamos então aqui passar um olho especificamente sobre esses crimes que estão previstos nestas leis esparsas. Quando eu estou falando na Lei Henri Borel, ela nos trouxe 2 crimes, diferente da Lei de Sistema de Garantias de Direito ou Lei da Escuta Protegida, que nos trouxe apenas um crime. Então, a Lei Henri Borel, artigo 25, competência para julgamento do crime de descumprimento de medida protetiva. E nesse aspecto, destaco para vocês a competência para poder processar e julgar esse crime do artigo 25 é exatamente da Vara Especializada de Violência Doméstica contra Criança e Adolescente que temos aqui no DF. E mais, trata-se de um crime próprio. E por que de um crime próprio? Porque só pode, então, praticar esse crime aqueles que tinham uma medida protetiva de urgência em seu desfavor. Não é crime comum, mas crime próprio. Importante, descumprir decisão judicial que defere uma medida protetiva de urgência, uma MPU. O que é o destaque é que sabemos que o afastamento do lar, de forma excepcional, poderá ser realizado, aplicada essa medida protetiva, pelo delegado ou até mesmo pelo policial. Neste sentido, como o tipo nos traz descumprir decisão judicial, se for uma MPU aplicada pelo delegado, por exemplo, não estará aqui configurado o artigo 25, a não ser que o juiz, então, convalide essa MPU e aí sim passa a ter, então, a possibilidade do descumprimento. Configuração independe da competência civil ou criminal, muito importante às vezes, gente, porque pode ser detalhe de prova. A pena é a mesma do artigo 359 do Código Penal de descumprimento, de desobediência, porém tem pena menor do artigo 24A da Lei Maria da Penha. A pena prevista para o descumprimento de MPU na Maria da Penha é maior que 3 meses a 2 anos. Aqui deixo para vocês sobre a prisão em flagrante. Somente a autoridade judicial poderá conceder fiança. Muito importante é a aplicabilidade do artigo 14, parágrafo 3º da Lei Henri Borel, onde, no caso de risco à integridade física da criança ou do adolescente ou a efetividade da MPU, não vai se conceder liberdade provisória, e tal artigo também tem aplicabilidade quando estamos falando na prática do artigo 25 da Lei Henri Borel. Bem, o artigo 26, ainda sob a perspectiva da Lei Henri Borel, nos traz o crime omissivo próprio, não é isso? E é importante que ele tenha o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Lembrando que o parágrafo 2º não se trata de omissivo impróprio. Ele segue o caput, que é o deixar de comunicar à autoridade a prática de violência. E aqui estou me referindo ao castigo físico. É bom que vocês olhem lá o artigo 18A do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde acaba por diferenciar a violência entre castigo físico e também tratamento cruel ou degradante, consistente em humilhar, em ameaçar gravemente e ridicularizar. Tá certo? Mas outro detalhe, ele também prevê o abandono de incapaz.
E aqui vamos para o único artigo, o único crime da Lei do Sistema de Garantias de Direito, onde que coloca que violar sigilo processual, permitindo que depoimento de criança ou adolescente seja assistido por pessoa estranha ao processo, sem autorização judicial e sem consentimento do depoente ou do seu representante. Portanto, só não haverá a violação do sigilo se tiver a autorização do juiz mais o consentimento do depoente ou de seu representante legal. Importante, gente, tanto a Lei Maria da Penha quanto a Lei Henri Borel prevê a possibilidade da concessão de medida protetiva de urgência envolvendo a determinação da matrícula dos dependentes, e no caso aqui, não dependente, mas da própria criança ou adolescente, em instituição de educação básica, e o destaque é exatamente para a última parte, independentemente da existência de vaga, o que diferencia da medida de proteção prevista lá no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que pode ser aplicada pelo Conselho Tutelar, como também pela Vara da Infância e da Juventude, mas nesse caso vai depender da existência de vaga. Então, deixo aqui esse destaque, essa diferenciação, porque às vezes cai numa questão exatamente as minúcias que diferenciam um do outro. Então, vamos lá. Na questão número 4, eu quero a resposta correta, e aqui temos que o artigo 26 não terá a pena aplicada em dobro, e sim, como está aqui presente, nós teremos a pena aumentada da metade. Então, falso. B. Não se tipifica o crime de violação de sigilo processual previsto no artigo 24 da Lei do Sistema de Garantias, se houver a autorização judicial permitindo que o depoimento da criança ou adolescente seja assistida por pessoa estranha. Faltou aqui acrescentar o consentimento. Então, falso. C. O delito de descumprimento de medida protetiva de urgência prevista no artigo 25 da Lei Henri Borel é crime comum, já que pode ser cometido por qualquer pessoa, homem ou mulher. É crime próprio. Não pode ser cometido por qualquer pessoa, porque esta pessoa tem que ter contra si uma medida protetiva de urgência. Falso. A linha D, além das crianças e dos adolescentes, os incapazes também podem figurar como sujeito passivo, como vítima da conduta prevista no artigo 26 da Lei Henri Borel, correto, já que lá também, além da parte da violência, há o abandono de incapaz. Então, essa é a nossa resposta correta, e a linha E, dentre as medidas protetivas previstas na Lei 11.340 de 2006, ou seja, Lei Maria da Penha, há a previsão de determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em escola de educação básica condicionada à existência de vagas. Não é, gente? Independentemente da existência de vagas, como eu já destaquei para vocês, inclusive com redação similar ao que está previsto na Lei Henri Borel, porém diferente do que está previsto no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, no que se refere às medidas de proteção. Estamos já aqui quase para encerrar a nossa aula e temos duas questões. Importante a gente, então, deixar bem consignado que quando estamos falando de direito da criança e do adolescente, nós temos as três temáticas. Já desenvolvemos bem tanto a primeira, e aqui volta comigo, tanto a primeira temática direcionada à atuação protetiva, então falamos aqui de uma forma bem exaustiva sobre direito à educação, sobre conselho tutelar, sobre entrega legal, com uma das modalidades, como ali a possibilidade prevista tanto no artigo 13 quanto lá no artigo 19A, artigo 13, parágrafo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente, e no 19A também desse mesmo estatuto, sobre a possibilidade da entrega para adoção, chamada também de entrega voluntária. Passamos
pela parte de crimes contra criança e adolescente, que está logo no início da nossa aula, dividida aqui no terceiro quadrinho, em que esclareci para vocês. Falei para vocês sobre o tema 11.186, importante, inclusive, aqui eu aprofundar um pouco sobre essa temática. É necessário que vocês entendam que esse tema foi discutir um conflito de competência do Pará, onde não existia, inclusive, vara especializada da criança e do adolescente. Naquela região, temos apenas uma vara de violência doméstica e vara de violência doméstica ou juizado de violência doméstica e vara criminal. E o conflito de competência estava entre essas duas varas. E, então, o que se decidiu foi, diante desse conflito, o que deve preponderar é a vara de violência doméstica e não a vara criminal. Ou seja, não se enfrentou a questão sob a perspectiva da existência da vara especializada em crimes contra criança e adolescente em contexto de violência doméstica ou familiar. Portanto, segundo a resolução do TJDF de 2024, onde cria e institui a vara especializada, é importante que vocês fiquem atentos a respeito da competência. Defendo que a competência continua sendo da vara especializada, mesmo diante desse tema. Mas como é que você responde na prova? Tudo depende como for perguntado. Se for sob a perspectiva do tema 1186, é claro que vocês vão responder como está decidido. Porém, se for um raciocínio crítico, aí sim vocês fazem as devidas ponderações. Importante deixar aqui que existe nota técnica do COPEIGE, no sentido, inclusive, de todos os procuradores gerais dos Ministérios Públicos brasileiros, no sentido exatamente da ponderação que eu faço, da preponderância da competência da vara especializada. E agora vamos entrar na questão relacionada à terceira temática, que é ato infracional e medida socioeducativa, e voltamos então para o material. MP São Paulo, um sócio-educando a quem foi atribuída a prática de ato infracional, após oferecimento de representação e regular tramitação do processo, aplicou-se a medida socioeducativa de internação, prevista no artigo 12, inciso 6º do ECA. Reputada a mais adequada ao caso concreto, considerando a situação fática indicada no enunciado, bem como na sistemática do ECA, sobre aplicação de medidas socioeducativas, assinale a alternativa correta. A aplicação da medida de proteção de acolhimento institucional previsto no artigo 101.7 do ECA é efeito da aplicação da medida socioeducativa de internação. Importante, gente, duas coisas. Uma coisa é a medida de proteção de acolhimento e outra coisa, a medida socioeducativa de internação. A acolhimento, inclusive, não pode constituir privação de liberdade. Portanto, por determinação do ECA. Portanto, diferente da medida socioeducativa de internação, que é privação de liberdade. Então, incorreto. B. Quando aplicada a medida socioeducativa de internação, é vedada a aplicação de qualquer das medidas de proteção previstas no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Falso, exatamente porque o artigo 113 vai nos falar da possibilidade de cumulação, inclusive com as medidas de proteção. A linha C, além da medida socioeducativa de internação aplicada na situação fática apresentada no enunciado, podem ser aplicadas todas as medidas de proteção previstas no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E esta parte está falsa, gente, exatamente aqui, ó, pela leitura do 112.7 do Estatuto, onde vai limitar, quando estamos falando da internação, das medidas protetivas, das medidas de proteção que poderão ser aplicadas. Estará lá do artigo 101, do inciso 1 a 5, tá certo? Ainda, D. Quando aplicada a qualquer das medidas socioeducativas previstas no 112, dos incisos 1 a 6 do ECA, também podem ser aplicadas quaisquer das medidas de proteção previstas nos incisos de 1 a 6 do artigo 101 da mesma lei, denominadas
por parte da doutrina como medidas socioeducativas impróprias quando inseridas num contexto socioeducativo, e essa é a nossa resposta correta. Então, é importante a gente entender que nós temos as medidas socioeducativas próprias e as medidas socioeducativas impróprias quando estamos aqui alinhando as medidas de proteção. E a E, quando aplicada a qualquer das medidas socioeducativas previstas no artigo 112, dos incisos 1 a 6º do Estatuto, e aqui volto para incluir o 6º, vamos lá, devem ser aplicadas todas as medidas de proteção previstas no artigo 101 da lei, e aqui está exatamente incorreto, deixa eu só corrigir aqui, gente. E aqui está exatamente incorreto, porque não podem ser todas as medidas de proteção, como já delineamos no slide anterior, então está incorreto. Então, a resposta da questão número 5 é exatamente a resposta correta, a letra D. Eu sei que meu tempo acabou, importante aqui, deixo para vocês essa questão número 6, onde vai tratar dos crimes contra a dignidade sexual da criança, e do adolescente no ambiente digital, e onde esses crimes estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Coloco para vocês aqui, chama a atenção, porque estamos falando dali dos crimes de produção de material pornográfico e principalmente no que tange a Fábio, porque ele faz a transmissão, mas como é em tempo real, ele acaba por responder pelo crime de produção e não de difusão de material pornográfico. E as respostas correspondentes, para que vocês possam, então, conferir, estão aqui no slide anterior, e o gabarito, gente, todo está aqui ao final do material. Então, voltando aqui comigo, baixem esse material, estudem com afinco, para que vocês possam sedimentar todo o conteúdo dessa aula. Foi uma aula extensa, uma aula densa, com bastante conteúdo doutrinário, mas também muito prático, porque alinhou a resposta, a resolução de questões. Fico por aqui, muito obrigada e continue estudando. Até a próxima!